Bem-vindo ao canal Curiosidade Sem Fim. Se você gosta de histórias profundas, narrativas documentais e explicações claras sobre acontecimentos que moldaram o mundo, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like, comentar sua opinião e ativar o sino das notificações. Assim você fortalece nosso trabalho e nos ajuda a produzir mais conteúdos como este, cheios de conhecimento e detalhes que revelam o lado oculto da história. Hoje vamos fazer uma viagem ao passado, uma viagem que atravessa quase 200 anos de conflitos, crenças, ambições e decisões que mudaram para sempre a relação entre o Ocidente e o Oriente. Estamos falando das Cruzadas, expedições que começaram no fim do século XI e se estenderam até o século XIII, deixando um legado complexo, profundo e muitas vezes controverso. Para compreender as Cruzadas, precisamos retornar ao contexto em que elas surgiram. A Europa medieval do século XI era um lugar de instabilidade constante. Reinos fragmentados, nobres em disputa, fome, miséria, eram realidades comuns. A Igreja Católica era a maior força institucional do continente e exercia uma influência gigantesca sobre reis, cavaleiros e camponeses. A religião não era apenas parte da vida, era o centro dela. Enquanto isso, no Oriente, o mundo islâmico florescia. Cidades como Bagdá, Damasco e Jerusalém eram centros de conhecimento, ciência, filosofia e comércio. O Império Seljúcida crescia e pressionava o Império Bizantino, que enfrentava dificuldades internas e externas. E no centro desse cenário estava Jerusalém, uma cidade com enorme importância espiritual para cristãos, judeus e muçulmanos. Cada um desses povos enxergava Jerusalém como o coração de sua fé, o ponto onde o sagrado se manifestava na terra. Em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos da Europa para uma grande expedição militar. Ele afirmou que peregrinos cristãos estavam sofrendo dificuldades e abusos ao tentar chegar à Terra Santa. Pediu que cavaleiros deixassem de lado suas guerras internas e marchassem para libertar Jerusalém do domínio muçulmano. Para muitos, o discurso parecia um chamado divino. Para outros, representava uma oportunidade de aventura, riqueza e prestígio. Para os governantes, também era uma maneira de canalizar a violência interna da Europa para um propósito externo. Assim nasceram as Cruzadas. Não foram apenas guerras religiosas. Foram movimentos políticos, sociais, econômicos e culturais. 8 cruzadas oficiais, além de campanhas paralelas, marcharam em direção ao Oriente entre os anos de 1096 e 1270. Hoje vamos caminhar por cada uma delas com detalhes e fidelidade histórica. A primeira cruzada, iniciada em 1096, foi a única que conseguiu conquistar Jerusalém, liderada por nobres como Godofredo de Bulhão, Raimundo de Tolosa e Boemundo de Tarento. A expedição atravessou milhares de quilômetros enfrentando fome, doenças e batalhas ferozes contra os seljúcidas. A conquista de Antioquia e a chegada a Jerusalém em 1099 marcaram uma virada histórica. Quando a cidade caiu, os cruzados estabeleceram 4 estados cristãos no Oriente: o Reino de Jerusalém, o Principado de Antioquia, o Condado de Edessa e o Condado de Trípoli. Esses estados existiriam por décadas, mas sempre sob constante ameaça. Pouco antes dessa cruzada oficial, surgiu um movimento espontâneo conhecido como Cruzada Popular, liderado por Pedro, o eremita. Milhares de camponeses movidos pela fé e pela esperança partiram rumo à Terra Santa sem preparo militar. A maioria foi destruída antes de chegar ao destino. Esse episódio mostrou a força emocional do ideal cruzado sobre a população. A Segunda Cruzada começou em 1147 e foi convocada após a queda do Condado de Edessa. Liderada pelo imperador Conrado III da Alemanha e pelo rei Luís VII da França, a cruzada terminou em fracasso. Os exércitos cristãos sofreram derrotas consecutivas e não conseguiram recuperar Edessa, gerando desconfiança entre os reinos europeus. A Terceira Cruzada, iniciada em 1189, é uma das mais famosas da história. Tudo começou quando o sultão Saladino reconquistou Jerusalém em 1187, após a vitória na Batalha de Hattin. Em resposta, 3 grandes líderes europeus marcharam para o Oriente: Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, Felipe Augusto, da França, e Frederico Barba-Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico. Frederico morreu no caminho. Felipe Augusto retornou à França. Ricardo permaneceu e enfrentou Saladino em confrontos lendários. Ao final, firmaram um acordo que permitia peregrinações cristãs a Jerusalém, mesmo permanecendo sob domínio muçulmano. A Quarta Cruzada, iniciada em 1202, desviou completamente de seu objetivo original. Em vez de marchar para Jerusalém, os cruzados atacaram e saquearam Constantinopla, capital do Império Bizantino, que era cristão. Esse episódio gerou uma ruptura profunda entre o cristianismo ocidental e oriental e marcou uma das maiores tragédias políticas da Idade Média,
A Quinta Cruzada, entre 1218 e 1221, focou o Egito, pois acreditava-se que, enfraquecendo esse centro de poder muçulmano, seria possível retomar Jerusalém. Os cruzados conquistaram Damieta, mas acabaram encurralados e foram derrotados. A Sexta Cruzada, realizada entre 1228 e 1229, foi marcada pela diplomacia. O imperador Frederico II negociou diretamente com líderes muçulmanos e recuperou Jerusalém sem batalhas importantes. A cidade permaneceu sob controle cristão por alguns anos até ser retomada novamente. A Sétima Cruzada, liderada por Luís IX da França, começou em 1248. Mais uma vez, o alvo foi o Egito. Os cruzados conquistaram Damieta novamente, mas foram derrotados e o próprio rei foi capturado. Após sua libertação, ele permaneceu por anos no Oriente tentando reorganizar as defesas dos Estados Cruzados. A Oitava Cruzada, em 1270, foi a última oficialmente reconhecida pela Igreja. Novamente liderada por Luís IX, a expedição ocorreu no norte da África, em Tunis. Uma epidemia devastou o exército e o próprio rei morreu. Com sua morte, a cruzada terminou rapidamente e a era das grandes expedições cruzadas chegou ao fim. Entre os episódios paralelos, destaca-se a Cruzada das Crianças, em 1212. Embora as fontes históricas variem, relatos apontam que milhares de jovens partiram com a crença de que Deus lhes concederia um milagre e abriria caminho até Jerusalém. Muitos desapareceram ou foram escravizados. Esse episódio, mais simbólico do que militar, revela a força emocional que o ideal cruzado exerceu sobre a sociedade medieval. Agora que percorremos todas as cruzadas, podemos responder claramente às questões centrais. As cruzadas aconteceram por uma combinação de fatores religiosos, políticos, econômicos e territoriais. O período cruzado ocorreu entre 1096 e 1270, muito antes da Reforma Protestante e dos pré-reformadores. Os líderes incluíram papas como Urbano II, reis como Ricardo Coração de Leão e Luís IX, além de imperadores como Frederico II. Os cruzados lutavam pela libertação da Terra Santa e acreditavam que estavam conquistando a salvação espiritual. Já os povos muçulmanos defendiam suas terras, cidades e tradições. As cruzadas tiveram impactos profundos. Em termos humanos, causaram guerras, destruição e sofrimento para muçulmanos, judeus, cristãos orientais e europeus. Em termos culturais, provocaram intenso intercâmbio entre Oriente e Ocidente. O contato com bibliotecas técnicas médicas, matemática avançada e conhecimento preservado em cidades islâmicas influenciou diretamente o renascimento intelectual da Europa nos séculos seguintes. As cruzadas terminaram oficialmente no ano de 1270, mas seu legado permaneceu por séculos, moldando fronteiras, identidades, alianças e memórias coletivas. E assim encerramos esta narrativa especial. Se você gostou deste conteúdo profundo e detalhado, inscreva-se no canal Curiosidades Sem Fim, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que ama história. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos com qualidade e profundidade. Muito obrigado por assistir. Até o próximo episódio.